E aí, gente, boa tarde. Fala Tudo bem? pessoal, beleza? Boa tarde pessoal. Boa tarde. Ah, sou a Dária da SMrush Caiu? e nós vamos Estamos começar a voltando? nossa... Sim, Agora sim. voltou. Agora... Agora sim, agora está tudo certo. Ah, Legal. então, estamos começando a nossa semana de Growth Hacking. E, gente, por favor, me deem ok no chat se vocês conseguem me ver e me ouvir, ok? Estou esperando aqui de vocês. Tô vendo que já tem bastante pessoas esperando. Vamos, tô ligadão. Tem uma galera aí, pô. Tá bom. Gente, qualquer coisa, se vocês não conseguem, se dá algum problema técnico, se vocês não conseguem escutar ou ver, por favor, me mandem no chat e nós vamos tentar consertar que problema que der. Então, gente, de novo, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso Semana de Growth Hacking. Estamos aqui junto com o Giovanni Luca da Zup, que ele vai nos mostrar hoje 5 métricas mais importantes para crescimento holístico do seu produto e serviço. Para completar a informação do Giovanni, durante o webinar eu vou compartilhar algum outro material, então fiquem atentos no chat. Também, no final, nós vamos deixar alguns minutinhos para vocês fazerem perguntas. Então, durante o webinar, por favor, mandem as perguntas no chat e eu vou coletar todos, vou passar no final para o Giovanni. E espero que nós vamos responder todas as suas dúvidas. Sobre esse webinar, ele vai durar em cerca de 1 hora. E ele vai ser gravado e disponibilizado no nosso canal no YouTube. Então, se vocês vão chegar um pouco tarde ou vocês vão querer reassistir, então, cheguem no nosso canal no YouTube, vai ser disponibilizado lá. Então, Giovanni, está com você agora. Fala pessoal, obrigado, Daria, aí pelo convite, por estar aqui junto com vocês. Eu adoro o SMrush. Quem que não gosta do SMrush? Acho que é uma empresa super querida. E eu estou um tempinho na área aí e aprendi muita coisa legal com o Growth Hacking e eu quero compartilhar com vocês aqui, pessoal, beleza? Bom, vamos lá, sem mais delongas. Começar aqui, vou compartilhar na tela com vocês. Aí vocês me falam se vai aparecer ou não, beleza? Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo já? Pronto. Está começando. Vamos esperar alguns segundos. Agora Legal. sim. Agora deu Show. certo. Legal, beleza. Então, a minha ideia aqui, pessoal, é trazer um pouco a visão de Growth Hacking de uma forma um pouco mais holística, né? E olhar essas 5 métricas super importantes, que eu acho que muita gente aqui já conhece, que são as métricas piratas. E eu vou detalhar um pouquinho sobre cada uma delas e vou fazer um overview para você que ainda não conhece ainda Growth Hacking, beleza? Então, é isso. Meu nome é Giovanni Lucas, né? Eu estou há 7 anos no mercado. Eu já trabalhei com startups e com algumas consultorias, né? Eu trabalhei na Stefanini, hoje eu estou na Zup e eu sou mentor na Wire, que é o hub de inovação da Vivo, da Telefônica, tá? Lá eu atendi 10 startups, né? E em 2018 eu fui eleito como um dos 50 profissionais para você se inspirar e seguir quando a gente fala de Growth Hacking e marketing digital, beleza? No Brasil, isso foi pela Gama Academy. E eu sou community manager de algumas comunidades de growth, porque eu acho que como é um assunto muito novo, então é muito legal a gente compartilhar. Eu criei comunidade em Floripa, em Campinas e hoje eu estou atuando basicamente em São Paulo, tá? Falando um pouquinho sobre essas comunidades, né, eu já realizei cerca de 14 meetups, né, lá em Floripa e outros por Campinas e São Paulo, e um deles teve a presença do próprio Chael, né, que acho que muita gente aqui já conhece, que foi o cara que cunhou o termo, né, de growth. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Bom, eu trabalho hoje na Zup, que é uma consultoria. A gente já está chegando agora a 900 colaboradores. Estamos com vagas abertas. Então, a gente tem cerca de 100 vagas abertas. A gente tem... a equipe de growth deve estar chegando hoje, já deve ter umas 15 pessoas. E até o final do ano a gente vai chegar com umas 20. E a gente tem alguns dos fundadores aí. Um deles é o Romero Rodrigues, que é o fundador da Buscapé. É um dos investidores aí da Zup. Beleza? A Zup tem alguns produtos próprios da casa, um deles é a Real Wave,
né? A gente tem um API Manager, que se chama API Manager mesmo, e o Cora, que é uma espécie de um chatbot. São produtos próprios que a gente tem da Zup, tá? Mas vamos lá. Por que a gente fala tanto de Growth Hacking? Por que Growth Hacking nasceu, né? Eu gosto de contar a história do sentido de Growth Hacking a partir desse retrato aqui. Esse é um retrato que eu sempre replico nas minhas palestras, na minha fala, porque eu acho que a gente está numa era em que o consumidor ele atua muito no nosso produto, no nosso serviço. Então a Gartner trouxe esse recorte, né, que ele é baseado em 7 qualidades, né, 7 assuntos que envolvem esse novo consumidor, tá? Então esse novo consumidor, que é a geração Z, que são os nascidos entre 95 e 2010, eles gostam que você tenha produtos e serviços que tenham um ambiente conversacional, tá? Que tenha um ambiente que seja conveniente, que tenha uma relação contínua. Eles gostam muito de curadoria, eles gostam de comunidade também, e eles gostam de credibilidade, que seria uma espécie de score, né? Quando a gente fala de pontuação, pessoas que têm uma pontuação alta. E eles gostam de ter um ambiente controlável também, que você não precisa ter muito contratos, que você possa ligar e desligar a qualquer momento, tá? Esse recorte aqui, ele é basicamente um retrato do que é Netflix hoje, por exemplo, né? E tirando essa parte de comunidade que a Netflix ainda não tem, mas ela é um ambiente que tem todos esses 7 elementos aí. Então, se a sua empresa ou produto, ela tem 7 elementos, quer dizer que você vai interagir melhor com esse público mais novo. E é um público que é extremamente mutável, né? A gente tem transformações nesse público, né? Então, por isso que Growth Hacking, ele chega junto com uma outra disciplina, que talvez vocês conheçam também, que é Customer Success, para gerar valor para esse usuário. Então, a gente vai mapear os dados, descobrir alguns insights e oportunidades, e a gente vai gerar valor constantemente para esses usuários, tá? Então, você pode fazer pesquisas para poder entender como é que está a sua autoridade na internet, você pode ouvir os dados, pegar alguns benchmarks, olhar o que eles estão fazendo na sua aplicação, no seu aplicativo, e aí você vai gerando valor, experimentando novas features, novas interações com esse usuário. Deixa eu ver aqui a próxima tela. Um pouquinho de delay. Bom, mas como é que nasceu o Growth Hacking, né? A cultura de Growth, ela tem um histórico desde 1923, né? Assim, esse é um recorte que eu gosto de falar. Tinha um cara chamado Cold Hopkins, que ele escreveu um livro chamado Scientific Advertising. E ele falava que bons testes, né, são importantes para apoiar e trazer novas vendas, porque bons testes são baseados, boas vendas são baseadas em bons testes. Então, esse cara, em 1923, ele já fazia testes, trabalhava com algumas recompensas, cupons, métricas, no próprio jornal físico, assim. Então, ele já pensava nesse método científico que a gente usa tanto em Growth, e ele já aplicava alguns testes para poder sempre otimizar suas interações, tá? Então, esse livro aí, ele é bem antigo, mas ele traz um conteúdo bem interessante. Eu acho que dá até para você baixar pela internet, porque eu acredito que ele já até está com a licença dele liberada, mas para a gente pensar que Growth Hacking não é exatamente algo muito novo, tá? E aí, esses 3 caras também são os pilares de Growth, né? Então, a gente tem algo muito forte no Eric Ries, né, que vem muito do conceito de Lean Startup, o próprio Sean Ellis, que trouxe o termo, e o Dave McClure, que ele vai ser um dos caras mais falados nessa palestra hoje, porque a gente vai detalhar aqui qual a importância das métricas piratas, né, e a gente vai falar passo a passo sobre elas, beleza? E eu já vou entrar em detalhes para você. Se você for colocando uma linha do tempo, você poderia começar contando essa história lá em 2007 com esse cara que é o Dave McClure, das métricas piratas. Mas eu acho legal a gente começar essa história em 2008, tá? Então, em 2008, o Eric Ries, ele lançou o conceito de Lean Startup, ou seja, empresas que poderiam crescer de forma rápida e poderiam experimentar e construir métricas e sempre pivotar, né, que é essa mudança que a gente fala de transformação da empresa. Bebendo uma água aqui. Mas o que eu acho que é mais interessante dentro do conceito de Lean Startup é algo que se chama feedback loop, que é a forma de você construir e levantar ideias e experimentos, de você medir através de métricas, de você aprender. Então, no próprio Lean Startup, ele já falava um pouco desse conceito de crescer rápido, de aprender rápido e de falhar rápido. E a partir disso que trouxe essa frase que é muito falada por growth hackers por aí, e ela é muito clara e traz muito forte o conceito, que é falhar cedo e aprender rápido. Mas não adianta só você falhar. Se você não descobrir
se você não trazer aprendizados desse erro, tá ok? Então é muito importante você entender depois e avaliar onde você acertou e você errou, e por que você acertou e por que você errou, tá? E aí tem uma frase que eu acho muito interessante nesse período também do Eric Ries, que é: o seu produto não se vende sozinho. Então você precisa ter uma estratégia muito sólida e muito testável para você poder crescer. Não adianta você ter uma ideia fantástica de que você vai apertar um botão e vai vir um carro, né, te trazer uma carona, te levar de um ponto A ao ponto B, se você não tiver uma estratégia para lançar um aplicativo como o Uber, por exemplo. Tá? Então você tem que ter sempre uma estratégia por trás. E aí a gente chega em 2010, né, com esse cara bonitão aí, que é o Sean Ellis, que a gente sempre fala, qualquer Google que você for dar por aí, você vai ver a cara dele como pai do growth hacking, porque ele foi o cara que começou a aplicar algumas estratégias de growth em 2010, ficou muito famoso por isso, mas em 2010 ele falava o seguinte: você precisa trabalhar todas as etapas de todas as alavancas de crescimento. Depois que você descobre o Product Market Fit, né, até aquisição, ativação, retenção, recomendação e receita. Aqui ele já está falando dessas 5 métricas aí que eu vou detalhar na palestra aqui, tá? Que eu acho que você pode aplicar em qualquer empresa, tá? Em qualquer produto, em qualquer projeto, você já pode olhar essas 5 métricas depois que você passa de um momento que a gente chama de descoberta de Product Market Fit, ok? Então, para fechar essa primeira parte, né, no Hacking ele é uma metodologia que utiliza experimentos e testes para validar hipóteses a fim de descobrir qual é o caminho sustentável para gerar crescimento constante para as empresas e micros de negócio. Então, quando a gente fala de sustentável, a gente já está falando de algo holístico, tá? Então, não é só um hack, porque hack não dura por muito tempo, né? Você tem que ter várias estratégias. No fim das contas, você tem que ter um bom processo que vai te levar ao crescimento. Então, o Growth Hacker ele é essa pessoa para descobrir padrões baseados em dados e sugerir uma nova forma de resolver problemas e, com isso, levantar hipóteses e testar a partir delas, tá? E aí a gente usa esse método científico. Como é que a gente faz isso? A gente levanta ideias, a gente prioriza, né? A gente usa basicamente a matriz de ICF, né? Que é impacto, confiança e facilidade, né? A gente cria as nossas hipóteses, né? Levanta essas hipóteses e a gente testa elas. A gente bota isso numa amostra e depois a gente coloca isso, o que entende o que deu resultado ou não, ok? Aí a gente chega até o ano de 2007. No ano de 2007, a gente tem esse cara aí que é o David McClure, né? Porque ele era o fundador da 500 Startups e ele começou a falar sobre as métricas piratas. E o que são essas 5 métricas, afinal, Giovanni? Bom, vamos lá. Aquisição, ativação, retenção, recomendação e receita. Tá? Eu vou detalhar para vocês o que são essas 5 métricas principais. Tá? Então, quando a gente fala de aquisição, é o clássico aquisição de leads mesmo, de fato. São pessoas interessadas no seu produto, no seu serviço. Tá? E esses leads você pode captar por e-mail, você pode captar por ligação, fazendo um inbound, fazendo um outbound, redes sociais, mídia paga, etc., né? Ou parcerias, tal, e você vai trazer novas pessoas interessadas no seu produto ou no seu serviço. Só que eles, ou então novos trials também, pessoas que vão experimentar o seu produto ou serviço por um tempo. Depois você passa por uma parte que a gente chama de ativação. Ativação nada mais é do que você transformar essas pessoas que são interessadas no seu negócio em clientes de fato. Eles começam a gerar receita para você, né? Para sua empresa. Então, algumas pessoas chamam de wow moment ou um aha moment, né? Então, quando você fecha uma venda, você ativa esse cara. Aí você pode trabalhar para reduzir o seu churn a longo prazo, se você for uma empresa de recorrência, né? Ou então você trabalha com vendas transacionais. Ou se for varejo, por exemplo, você tem que ativar sempre e trazer sempre novas vendas. Tá? Retenção é o famoso fidelização, que a gente falou tanto, né, nas décadas de 80, 90, 2000. A gente sempre falou muito sobre fidelização, que é muito mais barato você fidelizar clientes do que você adquirir novos clientes. Então, a retenção é uma das métricas mais importantes, tá? Quando você descobre que se o seu pote está furado ou não, se você está perdendo muitos usuários. Então, a retenção, na verdade, é uma das métricas mais importantes, porque é ela que vai falar se você está crescendo ou não. Porque não adianta você trabalhar só aquisição e ativação e trazer esses clientes e você perder eles também, entendeu? Então, você tem que trabalhar essa retenção. E a gente pode olhar, né, algumas métricas como o LTV, por exemplo, que é o Lifetime Value, né, o valor que esse usuário vai te entregar no seu ciclo de vida.
Quando a gente fala de recomendação, a gente usa muito o NPS, por exemplo, é uma métrica importante, né? Se você recomendaria para um amigo ou parente, né, a sua empresa ou produto, e ela vai te dar uma pontuação ali de 0 a 10 e você consegue ter um calor ali mais ou menos. Mas é basicamente, a pessoa está tão feliz com o seu produto, com o seu serviço, que ela vai conseguir recomendar e indicar para outras pessoas. Você cria uma grande rede, você cria um grande buzz, né, e uma viralização. E aí a gente chega também na parte de receita, que é o último aí que o próprio trouxe para a gente, que é você trabalhar efeitos como cross-selling, upselling, entre outras coisas. Como você pode ganhar mais dinheiro com esse cliente, com esse usuário, né, no seu produto ou serviço. Tá? Então, o Dave McClure, ele trouxe isso em 2007, né? Então, eu acho que o que é bem interessante a gente falar dessas métricas piratas é que elas também são chamadas de actionable metrics, ou seja, métricas acionáveis em português, né? Que elas são contrárias de métricas de vaidade. Métricas de vaidade, elas são métricas que só inflam o seu ego, que só vão te trazer um número interessante, mas de fato ela não vai te trazer uma receita, entendeu? Então, por exemplo, quantos seguidores você tem no seu Instagram, se você não tiver uma interação por postagem, tá? Quantos vídeos você tem na sua página, se você não tiver conversão. Então, elas são contrárias de métricas de vaidade. Por exemplo, né, aqui eu trouxe alguns exemplos. Se você olhar só a quantidade de downloads que você tem no seu app, por exemplo, e se você não olhar no que a gente chama de cohort, que é um cohort que é de DAO, por exemplo, quantos usuários ativos você tem por dia, né? Porque a gente tem essas métricas que você pode olhar para um recorte diário, para um recorte mensal, ou para um recorte semanal, por exemplo, né? Que a gente chama de DAO ou MAU, né? Então, se você tem esses usuários ativos, você tem que olhar esse tipo de métrica. Então, se você tem só page views, mas você não tem taxas de conversão, também é complicado. Você tem só uma métrica de vaidade. E aí, por aí vai, né? Social media, se você tem só likes, se você não tem recomendações, se você tem uma base grande de inscritos no seu e-mail, né? Uma base grande de e-mails, mas você não tem uma taxa de abertura interessante, um clique interessante. Se você tem muitos leads no seu funil de vendas, mas você também não mantém eles eles não avançam no seu funil de vendas. Se você tem uma taxa de crescimento e você não olha uma métrica muito importante, né, quando a gente fala de negócios de recorrência, que é o crescimento barra churn, né, tem uma métrica chamada aqui Kill Ratio, que é bem interessante, e o total de aquisição de clientes, se você não olha o quanto você está gastando para atrair esses clientes, né, e aí receita mensal por cliente, né, se você não olha também o seu lifetime value, né, o quanto esse usuário está trazendo no ciclo de vida deles. Então, são métricas interessantes para você olhar e são também consideradas métricas acionáveis, tá? Aí, detalhando um pouco o que são essas métricas de aquisição, né? O que são, quando a gente fala de métricas piratas, o que seria aquisição? Então, pode ser compra de mídia, né? Quando você faz anúncios, pode ser mídia programática, pode ser mídia de busca, tá? Você pode trabalhar os seus canais orgânicos, então você pode fazer uma busca por quais são as palavras-chave mais interessantes, melhorar o seu SEO, melhorar a sua interação de mídias sociais, trabalhar essa busca, fazer link building, né, dentro de blog posts para você ter um ranqueamento interessante, você vai ajudar a sua aquisição também. Trabalhar com marketing e parcerias também são muito importantes, né, principalmente quando você fala de uma base de nicho, por exemplo, né, se você tem uma base de nicho, por que você não busca um parceiro que não vai concorrer com você, mas ele já atraiu essa base, para vocês meio que compartilharem essa carteira, né? Muita gente faz isso. Clientes grandes ou clientes pequenos, dá para você trabalhar em empresas grandes ou pequenas. E aquisição, quando a gente fala de aquisição, a gente sempre vai pensar em reduzir o nosso CAC, né? Que é o valor que você gasta para adquirir esses novos usuários, é o custo de aquisição por cliente, tá? Quando a gente fala de ativação, que seria a segunda parte ali do nosso funil, a gente pode usar alguns frameworks como o Hooked, por exemplo, né? Algumas pessoas trabalham muito bem o Hooked para criar hábitos dentro de um onboarding, né? Que o pessoal tem falado muito sobre Product-Led Growth, que é uma estratégia para você otimizar o seu onboarding dentro do seu produto, quando a gente fala de software, né? Você tem que trabalhar momentos no ou para impressionar esse usuário. Então, isso pode ser, por exemplo, quando você vende um software para outra empresa, você precisa impressionar ela para ela começar a usar o seu produto de fato, falar, cara, eu preciso dessa empresa. Ou quando você fala de um usuário final, assim, né? Um usuário pessoa física também, né? Então, e ativação é o momento que você fecha a sua venda, ou então quando você gera a recorrência.
E aí você pode trabalhar algumas estratégias também como o spin selling, que você faz perguntas específicas para te ajudar a quebrar esse gelo e fazer essa primeira venda. Tá? Retenção, a gente vai falar muito forte sobre cohort de usuários, então tem muito a ver com aquela métrica que eu já falei ali no passado, que seria o WAU, DAU e MAU, né? Então, isso é muito importante para quem trabalha com aplicativos ou para quem trabalha com recorrência. Você tem um círculo de interações assim que são quase que diários, que são semanais ou mensais, depende muito do sentido da busca que você trabalha a sua empresa. Você pode seguir isso pelo Google Analytics, por exemplo, né? E você pode usar uma série de ferramentas que vão te trazer esses cohorts aí. E tem algumas pessoas que dizem que é uma das métricas mais importantes dentro do Vale, né? Então, a retenção ela é muito importante, que você fidelize os seus clientes, legal? Quando a gente fala de recomendação, né, a gente consegue montar uma rede, a gente consegue trabalhar viralização, né? Então, tem um livro, né, que ele se chama Contágio, porque as coisas pegam, eu vou até citar ele mais para frente, mas ele fala como você pode criar um viral, né? Esse cara fez uma pesquisa entre várias empresas, de várias interações, e os steps são 6 passos que ele traz para você ali de como você pode trabalhar essa viralização e poder trabalhar essa interação aí. Aí tem outras ferramentas que são específicas de gamificação, como o Viral Loops, que em sumo, o Viper, o Glean, né? E aí eles te trazem algumas ferramentas para te ajudar a trabalhar a gamificação, tá? Pessoal, não estou olhando a tela aqui, então se vocês tiverem algumas perguntas, vão anotando aí que eu vou responder tudo no final, legal? E aí, qualquer coisa, você me dá uma chamada aí também, tá bom, Dária? Sim, eu não sim, estou olhando o chat aqui agora. Tranquilo, Tá estou bom? monitorando o Obrigado. chat. Sim, tranquilo. Legal. E assim, a recomendação, é sempre legal você trabalhar a recomendação, você entender o que os clientes estão falando sobre você, entendeu? Então você faz o que chama de social listening, né? Você escuta nas redes sociais, você escuta no blog, nos comentários do seu blog, o que os usuários estão falando sobre você, e você estimula interações, tá? Você pode também, de repente, monetizar esses usuários, como, por exemplo, várias estratégias de member get member que aplicações fazem por aí, para que essa pessoa possa recomendar você para outros usuários, legal? E aí, para fechar, quando a gente fala de receita, a gente sempre vai falar sobre redução de churn, né? Então, tipo, perder esse vazamento, deixar de perder clientes e sempre manter esses clientes fiéis a você. Trabalhar upselling e cross-selling, né? Para quem não sabe, upselling é quando você faz um upgrade, faz com que esse cliente possa gastar mais com você. E um cross-selling seria, tipo, ele comprar algo a mais do seu portfólio. Então, por exemplo, se você é uma mecânica, você, além de você entregar um serviço de troca de óleo, você também vai fazer algo que troca de pneu, etc. Ou quando você trabalha com um software, né, por exemplo, com o RAP, né, você vai trabalhar, fazer um cross-selling com ele, então ele vai fazer uma compra de mercado, vai fazer uma compra de farmácia também. Ou quando você tem um software, você faz um upgrade para ele mudar para um plano maior, ou você faz com que ele, né, faça uma compra de um outro produto dentro do seu portfólio. O Kick Ratio é uma métrica muito importante, tá? Eu trabalhei muito tempo com empresas de recorrência e a gente aprendeu que essa é uma das métricas mais importantes que pouca gente olha, tá? Então tem algumas formas de você calcular esse Kick Ratio aí, que é uma das métricas mais importantes. Se você procurar no SaaS Metrics 2.0, dá um Google, ele já vai te trazer essa receitinha, essa formulinha para você usar essa métrica para você entender se você está crescendo ou não. E por fim, quando você fala de receita, sempre vai abaixar o seu custo de aquisição e vai sempre aumentar o seu LTV. Tá? E aí, uma das perguntas, né? Quando que eu vou trabalhar Growth Hack, né? Quando que eu vou usar e olhar as métricas de fato, né? Eu tenho que olhar métricas, né, de aquisição, ativação, retenção, recomendação e receita o tempo todo? Bom, essas são as perguntas que eu mais escuto por aí, tá? E, assim, eu acho que o melhor momento é você olhar a melhor forma de você entender isso é você tentar aplicar o seu produto ou negócio dentro dessa pirâmide aí que foi criada pelo próprio Sean Ellis. Ele fala o seguinte: você passa por um momento de Product Market Fit, tá? Mas o que é Product Market Fit, né? Você ter um Product Market Fit é você estar num bom mercado com um produto que pode satisfazer esse mercado. Então, você tem pessoas que vão consumir o seu produto e você tem um produto extremamente bom. Então, você tem um Product Market Fit, né? Você tem um produto que tem fit com o mercado, tá? E aí você passa, depois que você validou que você tem isso, que você tem um mercado muito bom para explorar, que você tem um produto muito bom para entregar para esse mercado,
validou isso? Legal. Já descobri, já tenho várias confirmações aqui, o público aqui está excelente, a gente pode crescer, esse público tem um share interessante, e eu tenho um produto que é extremamente sedutor, as pessoas gostam, elas precisam desse produto, e ele tem um custo interessante para mim, vamos botar para rodar. Aí passa para um momento que a gente chama de, né, vai subindo, de baixo para cima dessa pirâmide aí, que é o Transition to Growth, que seria tipo assim, você está indo para o crescimento, então você vai empilhar algumas possibilidades, tá? E aí, por fim, a gente vai chegar na parte de Growth. Então, é mais ou menos esse recorte aqui, você vai trabalhar a dor e solução, entender a dor de mercado que você vai atender, entender essa solução que você vai oferecer para ele, você vai empilhar uma série de oportunidades nesse Transition to Growth. Putz, a gente tem essa oportunidade para crescer. E aí, por fim, o Growth Hacking você aplica nesse momento de escala, beleza? Ok. E aí eu trouxe uma visão bem interessante, eu escrevi até um artigo no blog da Zup, né? Você entra zup.com.br e ver o nosso blog lá, você vai conseguir achar esse artigo, que é uma visão própria minha, que eu acho que pode fazer sentido para muitas empresas, tá? Então, depois que você passou dessas 3 fases, chegou na pontinha ali daquele triângulo, daquela pirâmide, você consegue dividir ainda essa parte de growth em 3 fases. Essas 3 fases, ao meu ver, elas são descritas por pré-growth, que eu chamo que seria tipo como se fosse um setup, né? Você vai organizar a casa, então você vai fazer uma análise de dados, né? Você vai otimizar a sua conversão, né? E essa conversão não é só na sua página, mas pode ser uma conversão de mídia, pode ser uma conversão de atendimento, todos os funis, né? Trabalhar e entender, tirar todos os ruídos ali para tipo, otimizar essas conversões, né? Todas as fricções, que a gente vamos falar cada vez mais sobre as fricções, né? Em discussões de growth. Você vai priorizar alguns canais para atacar, então normalmente a gente prioriza 3 canais usando o Bullseye, já vou detalhar um pouquinho sobre esse framework aí, esse processo para você usar. Você vai identificar quais são as métricas mais importantes, você vai trabalhar o tagueamento, que a gente chama, que é basicamente você mapear onde você vai tirar a métrica dentro do seu software e jogar isso para um Analytics. E aí você vai fazer esse setup de dados aí também, arrumar a casa, montar os dados e começar a enxergar. Depois que você tiver uma amostra interessante, se tiver volume, você passa para a aquisição de leads. E aí você acelera essa aquisição de leads, você faz testes muito fortes, você faz testes AB, testes multivariáveis, você traz informações de dados para o negócio, você trabalha muito bem essa mídia, né, esse performance, você vai começar a olhar os seus cohorts, que a gente pode dar o mal ali, por exemplo, e aí trabalha coisas mais robustas como automação, e aí chega no momento de alta maturidade de growth, que seria trabalhar upselling, trabalhar a retenção, né, manter esse usuário dentro do seu produto. Você já tem muita gente no seu board ali, no seu pipe ali, e aí você consegue meio que gerar recomendações através desse público. Você pode trabalhar gamificação também, fazer testes de preço, que são coisas super legais também. É muito importante você testar e otimizar preço, ainda mais quando você trabalha com empresas de recorrência, né? E trabalhar, quem sabe por fim, trabalhar num modelo de machine learning aí, de entendimento e colocar essa inteligência automatizada, sempre aprendendo mais dentro do seu produto, tá? Então, fechei essa parte aqui de momentos de você trabalhar com Growth Hacking, e agora eu vou entrar numa parte que eu acho que é muito importante para muita gente, que é quais são os processos mais utilizados para aplicar Growth Hacking, tá? Então, vamos lá. Alguns processos bem legais, tá? Mas antes de trazer esses processos, eu gosto de falar que você pode criar o seu próprio processo, desde que ele tenha 3 ingredientes principais, tá? Esses processos eles precisam ser testáveis, né? Eles precisam ser rastreáveis, você precisa mapear esses processos muito bem, e eles precisam ser escaláveis, tá? Então, se tiver esses 3 ingredientes aqui, você vai conseguir rampar bem com Growth. Então, não existe uma receita de bolo. Você pode criar o seu próprio processo. E criando um próprio processo, você vai ter um crescimento holístico, né? Um crescimento por todos os lados, um crescimento de 360 graus, tá? Então, foca sempre no processo. Hacks são legais, mas eles não duram a longo prazo, tá? Então, alguns processos de mercado aí. A gente tem o Growth, que é de uma empresa chamada Growth Tribe, tá? Eles têm um produto bem interessante, esse processo bem interessante aí, que muita gente já conhece, né? Ele é muito parecido com o clássico de Growth, né? Mas ele é um processo bem legal, bem interessante. Você vai ter, ele pode você levantar ideias, ranquear, ter um multiline de experimentos ali, trabalhar em cima desses dados e olhar esses dados aí depois. Tem a parte que a gente chama de aprendizado, né?
E aí, vamos para o segundo. A gente tem o Hooked também, que eu já citei algumas vezes aqui, né? E o Hooked, ele nada mais é do que uma forma de você criar hábitos dentro do seu produto, dentro do seu serviço. Então, esse cara, o Nir Eyal, ele escreveu esse livro chamado Hooked, e ele trouxe algumas ferramentas, né, um processinho aí que você vai trabalhar gatilho, ação, recompensa, variável e investimento. Então, é legal vocês lerem esse livro aí para vocês entenderem em detalhes como você vai aplicar isso dentro dos... Ele pode ser aplicado em onboarding, você pode ser aplicado em vários processos aí para melhorar sua conversão e ter um processo bem efetivo de growth, tá? A gente tem também o Traction, que é um dos meus preferidos, um dos meus prediletos aí, que a gente, através do livro Traction, ou Tração, tem ele em português também agora, ele mapeou 19 canais. Aí você fala, pô, Giovanni, você está falando de 20 aí. É porque eu adicionei um novo canal e eu já rodei o Bullseye dentro de vários clientes e foi muito interessante, porque principalmente quando você está começando, quando está no momento que você quer reduzir um pouco os seus gastos, você tem que priorizar canais. Então ele fala de você trabalhar principalmente 3 canais e depois ir para 6, né? Que você vai trazendo, mas você ter sempre no seu pipe 3 canais. Então você prioriza esses canais, levanta as ideias dentro desses canais e você prioriza essas ideias, tá? Então o Bullseye é bem efetivo. Eu estou te falando de 20 canais porque eu adicionei um canal a mais que seria os influenciadores. Que na época que o Gabriel Weinberg, né, ele criou o Traction, ele não tinha esse canal ainda disponível para ele. Mas são 19 canais que ele mapeia lá, que você vai olhar desde SEO, você vai olhar de mídia orgânica, né, busca orgânica, busca paga, etc. E aí tem uma série de canais lá, parcerias, que ele fala para você trabalhar e priorizar 3. O Contágio também, ele é um livro muito interessante também, que tem o que eu já falei, que são os steps, né, que são esses 6 ingredientes aqui, a moeda social, gatilhos, emoção, público, valor prático e histórias, que é um processo que ele traz uns processos bem legais aí para você poder criar criar hábitos, trabalhar em engajamento, né, focar em viralização. Tá? É um livro bem interessante, traz vários exemplos, é bem legal. E aí, esse aí é o framework dele. E esse aqui é um processinho que eu tenho usado aqui, né? Eu não posso dar muitos detalhes por confidencialidade, eu atendo basicamente bancos hoje em dia e eu não posso abrir muitos detalhes, né? Mas lá na Zup a gente tem essas coisas e é bem interessante. E esse é um processo que eu estou rodando aqui e eu acho que você pode aplicar na sua empresa, eu acho que faz muito sentido, que é definir seus OKRs, né? Seus objetivos, seus Key Results, né? Então, você tem que atingir um objetivo maior, que ele é um pouco mais subjetivo, né? E os KRs ali que são entregas mais pautadas em número, que aí você vai descobrir onde você quer chegar, olhar seus dados para melhorar seus dados, né? Para você gerar métricas dentro do seu produto, do seu serviço. Você olhar também dados qualitativos e ter alguns insights bem interessantes e você alinhar equipes de produto e growth, tá? Então, essas disciplinas são bem legais. Então, organizar os dados qualitativos e quantitativos, decidir o que será implementado, porque a gente levanta várias ideias e prioriza no F-Score, e se aplica esses testes e hipóteses no produto e vai gerando um conhecimento, um crescimento aí, tem esse looping aí infinito. Tá? E quais são as dicas que eu trago? Porque muita gente me pergunta também para otimizar o trabalho entre equipes de growth e produto. Tá? Se você trabalha com software, né, você trabalha com uma equipe de desenvolvimento, equipe de TI, e você precisa ter um alinhamento melhor com ele, eu trouxe 3 dicas aqui. Normalmente o que funciona melhor é você trabalhar com 2 sprints em paralelos, tá? Esses são sprints de growth e sprints de produto e desenvolvimento. Isso é muito interessante. Você trabalhar com elas em paralelo vai te dar um pouco mais de velocidade, autonomia para você crescer e estar sempre junto também. Então, faça reuniões semanais, envolva várias equipes para também todo mundo ficar na mesma linha ali, tá? Então, POs, né, e PMs, né, tipo Product Managers ou Product Owners, eles têm que andar junto com as pessoas de growth. Então, os profissionais de growth sempre têm que andar junto com as pessoas de produto. Trocar sempre ideia, tomar decisões juntas, mesmo que as sprints andem em paralelo, tá? E você focar em mais testes e menos features. Então, testa bastante antes de implementar uma feature. Por quê? Porque feature é bug, não tem jeito. Então, toda vez que você for implementar uma feature, você pode gastar um dinheirão para implementar ela, e às vezes ela não vai te trazer tanto resultado assim, ela pode trazer um monte de bug, e vai trazer de fato. Então, assim, é sempre interessante você trabalhar mais testes e de repente, reduzir um pouco mais essas features, tá?
E na minha trajetória eu trouxe uma ferramenta que eu chamo de canvas de métricas piratas, né? Que é tipo eu não posso dar muitos detalhes nele porque eu estou falando que eu criei, eu quero apresentar aos poucos para algumas pessoas, mas eu rodei ela dentro de uma mentoria e consegui atender 12 clientes com ela e tive alguns feedbacks bem interessantes, pessoas que gostaram e que conseguiram aplicar essa estratégia no dia seguinte, tá? Mas ela é uma plataforma que ela vai te trazer como você vai criar esses testes, como você vai implementar e como você vai aterrissar essas ideias de growth na prática, beleza? Vamos lá. Bom, mais 3 dicas finais para você, né? Para você implementar growth hacking no seu dia a dia. Vamos lá, que a gente já está encerrando já, pessoal. Então, utilizar sempre o S-Score, tá? Então, ele é uma matriz que ele te dá nortes para impacto, né? Se aquela ideia, né? Se aquele teste, aquele experimento vai te dar, trazer impacto ou não, você dá um número de 0 a 10 ali para ele, ou algumas pessoas fazem de 0 a 5. Você vai entender a confiança também, você vai dar um peso de confiança também para ele, de 0 a 10 ou de 0 a 5, e facilidade também, tá? Confiança é o contrário de risco aqui, então se essa ideia ela é confiante ou não, e se você tem uma facilidade de implementação ou não, tá? E por fim, desculpa, número 2 aqui, defina muito bem seus KPIs, né, onde você quer chegar, então o que você vai entregar e quando você vai entregar, então definir isso muito bem, porque isso vai se você entender onde você vai chegar, vai te trazer melhores estratégias e vai te fazer crescer melhor. E por fim, você vai criar o seu playbook, né? Então, o playbook é uma base de conhecimento das suas estratégias que você aplicou para otimizar o seu SEO, para ranquear melhor o seu site, para você trabalhar sua mídia, para você trabalhar seu produto, sua retenção, olhar o seu cohort. Então, você vai olhar criar esse playbook para entender o que deu certo no passado, o que pode dar certo de novo, o que deu errado no passado, o que você não deve repetir, etc. Tá? E como você cria esse playbook? Como você quiser. Você pode botar isso no Google Drive da vida, você pode colocar no Evernote, qualquer material que esteja na nuvem você consiga compartilhar ele, ok? E aí, por fim, pessoal, quero deixar para vocês que growth hacking não é uma buzzword, assim, não é uma palavra que veio para ficar um nomezinho bonitinho, tá? Porque ele é uma mentalidade que ele nasceu para acelerar o crescimento de empresas. E o que é legal de growth é que ele é algo flexível, né? Ele vai ajudar a sua empresa a mudar e crescer mais, tá? E ela vai te ajudar a se transformar também, tá? Então, o growth hacking ele vai te ajudar a entender e aprender antes dos seus concorrentes. Ele vai te trazer um aprendizado bem interessante e vai te dar algumas ferramentas através de testes, experimentos de como você pode crescer, tá ok? Então é isso, pessoal, tenho meu e-mail aqui e eu deixei um presentinho para vocês aqui também, tá? No dia 31 agora de agosto eu vou fazer um curso presencial aqui em São Paulo. Então, se você entrar nesse bit.ly/semrushgil, você pode usar esse código SEMrush aí, e você vai ter 15% de desconto. É um workshop que vai ter 6 horas, ele é presencial, não tem ele online ainda, e ele vai rodar aqui em São Paulo, tá? Perto da Mackenzie ali, tá? Aqui mais ou menos no centro de São Paulo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, deixo o meu e-mail aqui, e é isso, pessoal, muito obrigado, uma boa tarde, agora eu vou abrir para as perguntas da área. Tá bom, Giovanni, muito obrigada. Gente, se tem as dúvidas, por favor, mandem no chat. Por enquanto, já temos algumas perguntas. Mas, e vamos partir. Henrique está perguntando, qual que é o site de referência de métricas? Um site de referência de métricas? Isso. Eu acho que tem vários blogs, que tem assuntos bem interessantes, né? Eu acho que tem um cara chamado Brian Balfour, que ele fala muito bem sobre métricas, tá? Então é legal você buscar o blog dele, ele já foi da HubSpot, é um cara bem interessante. O próprio blog da SEMrush tem uns conteúdos legais, tem artigos de várias pessoas lá, eu acho que o Lassance já escreveu algumas coisas legais aí também, que provavelmente vai tratar sobre métricas também. Quem sabe eu não escrevo logo mais, né, Dária? É um artigo lá bacana para a gente publicar no blog da SEMrush. Sempre está bem-vindo. Pois é, a pessoa até colocou algumas referências aqui da SEMrush que fala de métricas de vaidade, para a gente evitar isso, né, Dária? Você colocou aqui. E eu acho que também o SaaS Metrics 2.0
é do David Scott, é um cara excelente, tem até em inglês, tem em português também, que foi traduzido pelo Diego Gomes da Content. Então, é um site excelente que vai te trazer todas as referências de métricas mais importantes, né, quando a gente detalha essas métricas. E então, ele vai trazer várias formas para você poder aplicar no seu dia a dia, tá? Tem mais alguma coisa? Temos pergunta do Felipe, que está perguntando: Oi, Giovanni, esses 3 principais momentos de utilizar o Growth, onde exatamente ele se encaixaria no funil de Growth, o funil de pirata mesmo? Sim, legal. Bacana a pergunta. É porque é o seguinte, na verdade, quando eu falo desses 3 principais momentos em Growth, você vai permear por todas essas 5 métricas, tá? Então, eu até evito de chamar de funil, porque às vezes você vai precisar trabalhar a sua aquisição e retenção e depois você vai trabalhar em receita. Então, você pode trabalhar em momentos diferentes. Na verdade, o AARR, ele não é uma ordem, tá? Então, ele não é bem um funil. Então, dentro dessas 3 métricas que eu fiz esse recorte aí dentro de Growth, você vai passar por todas elas, tá? Então, é claro que, obviamente, a aquisição sempre vai chegar na frente, mas às vezes sua aquisição já é muito boa, orgânica, você fala, cara, eu tenho um SEO fantástico aqui, eu otimizei pra caramba, e eu não estou precisando mais trabalhar a aquisição porque já está vindo legal. Talvez você precise trabalhar o seu upselling, né? Você vai trabalhar a sua receita. Então depende muito do estágio da sua empresa. Só que essa parte que eu estou te falando dos 3 é de alta maturidade. Então, assim, não tem exatamente uma ordem dentro desses AARR. Então, ele vai permear por todos os momentos. Então, por exemplo, eu já tratei de alguns clientes que ele tem uma aquisição muito interessante, só que ele perde esse cliente. Esse cliente para de gastar com ele precisa aumentar o ticket médio do cliente. Então, ele vai trabalhar retenção, ele vai trabalhar um upselling, né? Ele vai trabalhar métricas de receita, esse tipo de coisa. Então, não existe uma ordem exatamente nessas métricas piratas dentro dessas 3 fases que eu recortei aí. Então, ela vai permear em todos os momentos. Depende muito do momento da sua empresa, depende muito do... O mais importante é que você consiga equilibrar essas 5 fases, que você consiga crescer em todas elas, que você consiga ter interação em todas elas. Tá? Tá bom, obrigada, Giovanni. Pessoal aqui no chat está perguntando para escrever os nomes das referências. Você consegue escrever aqui no chat? Você consegue visualizar aqui? Consigo sim. Tá. Enquanto, na verdade, eu posso deixar um recadinho aqui, enquanto você está escrevendo. Gente, aqui no chat, está em cima, tem o link para a nossa semana de Growth Hacking. Então, se vocês não sabem da nossa agenda nessa semana, então conferem lá e se inscrevem. Vai ter bastante webinars nessa semana, então, gente, por favor, confirmem lá. Além disso, eu deixei alguns links no chat, também do nosso blog, do nosso e-book, que também poderiam complementar o conhecimento, complementar o webinar do Giovanni de hoje. Tá bom? Legal, pessoal. Giovanni, conseguiu mandar? Show de bola. Eu estou pegando os links aqui para mandar. Eu vou mandar aqui, tá? Se vocês entrarem, esse aqui é o link da própria Zup, que tem alguns artigos bem legais, e aí eu vou até separar aqui qual é o link desse artigo que eu falei. Ó, essas métricas 2.0 tá aqui. Vou pegar o português também, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. E aí não se preocupa não, tem gente que às vezes fala, pô, mas eu não sou nem um SaaS, eu não sou nem de recorrência, mas você pode aplicar algumas métricas bem interessantes aí no seu negócio, tá? Então, tipo, quando a gente fala principalmente de CAC e LTV, você consegue aplicar muitas dessas métricas aí no seu negócio. Então, estou colocando aqui em português também. E o blog do Brian Balfour, que eu acho que é uma baita aula, assim, é um cara, assim, muito interessante, tá? Deixa eu só pegar aqui esse aqui que eu falo dos estágios, momentos de growth, aqui, estágios de growth hacking, que aí eu falo desses 3 momentos de recorte aí, que foi algo que eu fui experimentando, tá? Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida também, Dária, eu vou deixar no LinkedIn, meu nome é Giovanni Lucas, posso deixar meu LinkedIn aqui? Sim, com certeza. E também, Giovanni, por favor, deixa o link para o seu evento presencial. Legal, vou colocar aqui também, obrigado, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho, pessoal. Tá chegando mais alguma pergunta aí, Dária? Se tiver, sim, você me fala. Ainda temos algumas perguntas aqui pendentes, mas
Pode Tá mandar bom, aqui. pode ir levantando que eu tô colando os links aqui. Ah, tá bom. Então, a próxima pergunta é do Felipe, que está perguntando: vale a pena criar conteúdos em blog e vídeos para gerar mais engajamento? Se vale a pena criar em blogs e em vídeo? É. Vale sim. E eu vou até trazer aqui uma provocação que eu acho bem interessante, que é o seguinte: a gente está numa discussão muito grande hoje sobre conteúdo, porque a gente sempre tem que criar um conteúdo que vai ranquear. E isso a gente não pode deixar de criar conteúdo que vai ranquear. Só que a gente também precisa sempre trabalhar muito bem o que a gente chama de capilaridade. Então, o importante é você ter vários conteúdos. Então, você pode criar um conteúdo que pode ser, de repente, um pouco menor, mas você tem que colocar ele em vários blogs e começar a mapear ele em vários lugares. Então, eu acho que é mais importante você criar muitos conteúdos um pouco menores do que você criar conteúdos muito longos, tá? Beleza, você pode ter 2 ou 3 conteúdos muito longos para te ajudar a ranquear muito bem, mas se você criar vários conteúdos também um pouco menores, tá? E aí a gente está falando de blog, está falando de vídeo, está falando de redes sociais, criar um conteúdo, um vídeo um pouco menor, talvez um podcast, hospedar esse podcast num blog legal, eu acho que vale muito a pena, tá? Então, eu acho que o mais importante é você espalhar ele por vários locais, assim, tá? Então, acho que essa parte é mais importante. Coloquei várias coisas, deixa eu até colocar o curso aqui que eu ficou meio confuso. Sim. Tá bom, gente. A próxima pergunta é da Gabriela, que está perguntando qual foi o seu maior erro na aplicação de testes. De testes? Vixe, tem um monte, né? Assim, tem alguns erros que a gente pode falar, outros que a gente não pode falar, mas, por exemplo, já errei muito aplicando testes no AdWords, por exemplo, já foi um desastre, e eu fui melhorando com o tempo. Já errei numa estratégia que a gente fez totalmente offline, que era um teste que a gente imprimiu uma revista, a gente imprimiu 4.000 revistas, e era um teste, mas foi super difícil mapear depois. Isso foi um erro bem complicado também. Eu acho que erro, às vezes, para você atender um cliente sem antes descobrir qual é a maturidade do seu cliente também foi um erro bem maluco, e que eu consegui aprender com isso. Então, assim, eu acho que erro a gente faz direto e a gente não tem que se preocupar tanto com erro, porque o problema não é errar, o problema é você demorar muito tempo para descobrir que você está errando, entendeu? Então, eu acho que esse é um probleminha, é algo complicado. Tá, e temos mais uma pergunta da Bruna. A Bruna estava perguntando sobre o curso presencial mesmo. Tá. Eu já tenho. E também tem mais uma pergunta do Felipe, que está perguntando sobre o feedback loop. Tem alguma dica para segmentar os clientes, canais no qual irá pivotar a ideia Build? Sim, excelente, legal demais. Eu estou trabalhando hoje num projeto que a gente está fazendo um lançamento gradual, não posso entrar em detalhes, claro, mas é o seguinte: a gente está trabalhando o que a gente chama de deploy in círculos, tá? Então, a gente faz lançamentos graduais, a gente lançou para 50 pessoas, 100, e aí vai aumentando, e eu acho que muitas empresas fazem esse tipo de lançamento. E aí, como você pode escolher? Então, por exemplo, eu já trabalhei numa empresa que a gente queria testar uma nova feature ou uma nova aplicação dentro do nosso SaaS ou do nosso produto, um aplicativo. O que a gente fazia? A gente rodava um NPS, pegava as pessoas que tinham um score melhor no NPS, que seria o que a gente chama de promotor, então nota entre 9 e 10 ali, e aí você fidelizava essas pessoas. Essas pessoas, elas estão mais satisfeitas com o seu produto. Então você liga para ela e conversa com ela, fala assim: pô, que legal, fulano, você está muito feliz com o nosso produto. Você quer experimentar primeiro a nossa feature? Quero. Tá bom, beleza. Só que eu vou ter que te explicar que ela é uma feature que ela está passando por um teste. A gente não sabe se vai aplicar ou não, mas a gente queria muito seu feedback. De repente ela pode aplicar. Se quer, você vai ter a chance de experimentar primeiro. Aí o cara fala: caramba, quero muito experimentar primeiro. Então você testa nas pessoas que estão mais satisfeitas com o seu produto. Porque se a pessoa não está satisfeita com o seu produto, não adianta você testar com ela. Tá? Você tem que melhorar o atendimento com ela. Então a pessoa está com raiva de você, vai pedir para ela testar, ela vai te xingar, ela não vai estar feliz com isso. Então eu acho que essa é algo que te ajuda a decidir com quem você vai testar primeiro. Só que você tem que sempre pensar que você tem que ter amostras
às vezes a partir de no mínimo 100 pessoas, entendeu? Ou menores. A gente tem que também entender muito bem de como você vai pegar esse feedback. Se alguém vai ligar, você vai mandar um survey para ele, uma avaliação, um formulário para ela responder depois, né? Então, você vai fazer perguntas mais qualitativas? Como é que vai ser? Você vai entrevistar essas pessoas? Então, isso que é importante também para você ter algumas validações dentro do seu curso aí, beleza? Acho que foi, hein? Obrigada, Giovanni. Eu acho que a última pergunta vai ser do João, que está perguntando: tem alguma estratégia específica ou sugestão para a identificação do Product Market Fit? Legal, legal. Estratégias específicas para Product Market Fit, tá? Eu tenho um canvas de proposta de valor, que é muito interessante. Você pode rodar, de repente, um mapa de empatia, você pode fazer pesquisas de benchmarking, tá? Mas é basicamente você lançar aquele MVP do MVP do MVP, aquele produto, aquele software que você tem vergonha dele, as pessoas falam isso, ele é feio, mas ele entrega um valor ali no mínimo, tá? Tem produtos que começaram a validar esse produto market fit lançando no mercado com uma amostra pequena, fazendo uma mídia ali para poder pagar e trazer, ou ranqueando com algum blog, fazer um lançamento específico, e aí você tem por trás, no fim das contas, só o formulário que a pessoa preenche, e você continua validando. Então, o que a gente chama de MVP são feios, são simples, na verdade. Então, dicas para você validar o seu produto market fit: lançar o produto mais limpo possível, né? E aí você pode usar o canvas de proposta de valor, né? Você pode usar um mapa de empatia, que ele vai te ajudar a olhar melhor o seu público, tá? E você vai conseguir mapear melhor isso. Tá? Essas são algumas dicas que eu acho que podem ajudar. Pegar benchmark, pesquisas também te ajudam bastante, tá? Inclusive, compartilhei também aqui no chat um artigo lá embaixo sobre como fazer pesquisa de mercado. É um e-book da SEMrush. Então, João, se você quiser, dá uma olhada lá. Eu acho que por hoje vamos fechar a nossa sessão de perguntas. Muito obrigada, Giovanni. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, prazer. Um prazer, muito prazer. E, gente, muito obrigada pela sua participação também, pelas suas perguntas, pelas suas atividades. Eu vou tentar achar aqui o link que eu enviei para enviar de novo, tá? Uhum. Muito legal. Vai ficar gravado isso depois, Dário? Sim, esse webinar já foi gravado, né? Vai ser disponibilizado no nosso canal no YouTube. Legal. Então, gente, se alguém chegou tarde e quer assistir, então, por favor, entrem no nosso canal no YouTube, tá? Beleza. Valeu, pessoal. Obrigado pela presença aí, Dário. Valeu, obrigado, viu? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Mandei o link pessoal. lá, viu? Legal. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.